Entre desertos silenciosos e montanhas que carregam as cicatrizes do tempo, dois nomes ecoam como tambores de guerra no horizonte da história: Israel e Irã. Não se trata apenas de dois países rivais. São forças que carregam nas veias o sangue de profecias milenares, de promessas esquecidas e de maldições que ainda não se cumpriram. Existe algo escondido por trás do ódio político, das ameaças nucleares e dos conflitos armados. Algo muito mais antigo, algo que começou antes mesmo das fronteiras serem desenhadas. A Bíblia fala deles, não como adversários comuns, mas como peças centrais de um enigma que vem se formando nas sombras há milênios. Você vai entender por que essas duas nações, aparentemente inimigas por motivos geopolíticos, na verdade estão entrelaçadas por um fio invisível que puxa o mundo inteiro para o abismo profético. Israel, o povo da promessa, da aliança, da terra sagrada. Irã, herdeira da antiga Pérsia, guardiã de um legado de impérios que se ergueram para desafiar o próprio Deus. Mas o que realmente os conecta? Que mistério ancestral os une, mesmo quando parecem tão distantes? Seria o destino? Seria a maldição dos primogênitos? Ou apenas a repetição cega de ciclos que começaram com um homem chamado Abraão? Prepare-se para mergulhar numa história onde a fé colide com o fanatismo, onde as promessas divinas são testadas pelo sangue e onde o futuro pode já estar escrito, mas ninguém está lendo. Este vídeo vai revelar os códigos ocultos entre os capítulos da Bíblia, as conexões que a maioria ignora e as advertências que poucos ousam ouvir. Se você tem coragem para enxergar o que está por trás da cortina, fique até o fim. O que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. A origem do conflito entre Israel e os povos do Oriente Médio não está em tratados políticos, disputas por fronteiras ou ideologias modernas. Está no ventre de uma mulher estéril e no silêncio de um Deus que prometeu algo impossível. O nome dele era Abrão e vivia em Ur dos Caldeus, uma terra pagã. Mas um dia ouviu uma voz que mudou o curso da humanidade. Sai da tua terra, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Ele obedeceu. Em troca, recebeu uma promessa: farei de ti uma grande nação. Mas havia um problema. Sua esposa, Sarai, não podia ter filhos, e a promessa parecia impossível de cumprir. O tempo passou e com ele veio a dúvida. Foi então que Sarai teve uma ideia desesperada. Ofereceu sua serva egípcia, Hagar, para que Abrão pudesse gerar descendência por meio dela. Hagar concebeu e deu à luz Ismael, um filho forte, primogênito, criado no deserto, filho do desvio humano diante da demora divina. Mas Deus não havia esquecido sua promessa. Anos depois, já com quase 100 anos de idade, Abrão vê o impossível acontecer. Sara, agora com o nome de bênção, dá à luz Isaque. Isaque é o filho da promessa, nascido do impossível, símbolo da fé e do plano eterno. E é aqui que a história se divide. Ismael é expulso com sua mãe, ferido, rejeitado, mas abençoado. Deus diz: dele farei uma grande nação. Gênesis 17:20. Ismael se torna pai de 12 príncipes. Sua descendência forma os povos árabes. Isaque, por sua vez, dará origem a Jacó, que será chamado Israel, e suas 12 tribos formarão a nação escolhida. Não são apenas dois irmãos, são dois destinos, duas linhagens que vão se chocar ao longo dos séculos. Uma carrega o selo da promessa, a outra a cicatriz da rejeição. Ambas têm origem no mesmo pai, mas caminham em direções opostas no mapa espiritual da humanidade. Enquanto isso, ao leste do Éden, uma nova potência crescia: a Pérsia, um império de reis e deuses. Séculos depois, essa mesma Pérsia seria usada por Deus para libertar os descendentes de Isaque do cativeiro babilônico. Ciro, o Grande, um rei pagão, foi chamado por Deus antes mesmo de nascer.
Assim diz o Senhor a Ciro: eu te chamei pelo teu nome, ainda que não me conhecesses. Isaías 45:4. A Bíblia revela um padrão. Deus move nações, ergue impérios, usa até reis incrédulos como peças em seu tabuleiro profético. Mas a história não termina com libertação, porque a mesma terra que um dia foi instrumento de salvação, hoje aparece entre os inimigos profetizados nos últimos dias. O Irã moderno, herdeiro direto da antiga Pérsia, surge nos textos bíblicos como parte de uma coalizão obscura que nos tempos do fim se levantará contra Israel com força e fúria. O cenário está sendo montado, as peças estão no lugar e as vozes dos profetas começam a sussurrar novamente. À medida que avançamos no labirinto da história, as peças começam a se alinhar com precisão assustadora. O que parecia apenas um relato antigo, agora se mostra um espelho sombrio do presente. A tensão entre Israel e Irã não é só política, é o eco de profecias enterradas sob o pó do tempo. O profeta Daniel, há mais de 2 milênios, teve visões perturbadoras que descreviam guerras futuras, com detalhes quase cinematográficos. No capítulo 11, ele fala de 2 reis, o do norte e o do sul. E no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele como uma tempestade. Daniel 11:40. Entre estudiosos, a figura do rei do norte tem sido associada a forças hostis vindas da Ásia e do Oriente Médio, incluindo a antiga Pérsia, hoje Irã. Um poder frio, estratégico e implacável. O rei do sul representa alianças do sul, muitas vezes vistas como forças opostas a essa investida. No centro, Israel, um território pequeno cercado por inimigos, mas carregando o fardo e a glória da promessa divina. Em Ezequiel 38 e 39, surge um nome que arrepia os estudiosos: Gog, da terra de Magog. Uma figura sombria, um líder de um império profético que reunirá uma coalizão de nações contra Israel. Entre os aliados citados está a Pérsia, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Ezequiel 38:5. Essa coligação virá como uma nuvem negra sobre as montanhas de Israel. Não será uma guerra comum, será uma invasão com aparência apocalíptica. Mas Deus intervém, e quando o faz, o cenário se transforma em juízo. Na minha indignação, no ardor do meu furor, direi: certamente naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel. Farei chover fogo e enxofre. Ezequiel 38, 19, 22. Essas palavras não soam como alegoria, elas ressoam como uma descrição precisa de destruição total. Hoje, o Irã está cada vez mais isolado e radicalizado. Seu discurso oficial é claro: destruir Israel. Eles financiam grupos extremistas, armam milícias no Líbano, na Síria e em Gaza, e alimentam uma retórica de guerra santa. Não é apenas confronto militar, é uma preparação espiritual para um conflito anunciado. Enquanto isso, Israel, consciente da profecia, se prepara, mas sabe que sua força não está apenas em tecnologia ou exércitos. Está em uma promessa que não pode ser apagada. A tensão cresce, as fronteiras tremem, os céus parecem mais pesados. O tempo do fim pode não começar com um clarim, mas com um sussurro profético que muitos ainda ignoram. Não estamos falando de mais uma guerra no Oriente Médio. O que está em jogo é o confronto final entre 2 destinos ancestrais. De um lado, Israel, pequeno em território, mas imenso em significado espiritual. Do outro, o Irã, herdeiro da antiga Pérsia, agora envolto em ideologias extremistas, discursos apocalípticos e um desejo declarado de aniquilar seu vizinho. Mas por trás das ameaças, dos mísseis e das alianças militares, há algo mais profundo acontecendo.
Um embate invisível, espiritual, um teatro celestial em que cada movimento geopolítico é apenas o reflexo de um conflito muito mais antigo. A Bíblia deixa claro que essa guerra é mais do que armas, é um julgamento. E acontecerá naquele dia que virei contra Gog, fogo e enxofre cairão do céu. Ezequiel 38:22. O Irã, com sua teocracia xiita, não esconde. Eles aguardam a vinda do Mahdi, o Messias islâmico que surgirá em tempos de grande conflito. Para muitos clérigos iranianos, provocar o caos é uma forma de acelerar esse momento. Eles não têm medo da destruição, acreditam que ela seja necessária. Israel, por sua vez, permanece cercado, atacado, odiado, mas de pé. Carrega o selo de uma promessa eterna. Enquanto o mundo discute diplomacia e paz, o relógio profético avança. As alianças estão sendo formadas. Não rejeitarei a descendência de Jacó, nem destruirei a sua posteridade. Jeremias 33:26. E no centro de tudo, Jerusalém, a cidade que é promessa, herança e maldição. A cidade que unirá o mundo em guerra. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a levantarem serão gravemente feridos. Zacarias 12:3. Os inimigos estão se armando, e as profecias, uma a uma, estão saindo das páginas para entrar nas manchetes. Não é teoria, é cumprimento, e talvez já seja tarde para ignorar os sinais. O que vimos até aqui não é apenas uma sequência de eventos isolados, tampouco coincidências aleatórias da política moderna. É o desenrolar de um roteiro divino que vem sendo escrito desde o Gênesis. Cada conflito, cada ameaça, cada tratado quebrado, tudo faz parte de um plano muito maior do que podemos compreender. Israel e Irã não são apenas dois inimigos modernos. Eles são personagens de um drama profético. Um drama que começou com Abraão, atravessou séculos de sangue, exílios, reinos e impérios. E agora se aproxima de seu último ato, um ato em que o palco já está iluminado, mas poucos estão olhando, porque os sinais estão por toda parte. Os profetas antigos não estavam delirando. Eles estavam vendo o que nós estamos prestes a viver. Tudo faz parte de um plano muito maior do que podemos compreender. Israel e Irã não são apenas dois inimigos modernos. Eles são personagens de um drama profético. Um drama que começou com Abraão, atravessou séculos de sangue, exílios, reinos e impérios. E agora se aproxima de seu último ato. Um ato em que o palco já está iluminado, mas poucos estão olhando. Porque os sinais estão por toda parte. Os profetas antigos não estavam delirando. Eles estavam vendo o que nós estamos prestes a viver. A cada dia, a tensão cresce. A cada discurso, a retórica se aproxima das escrituras. A cada guerra regional, o mundo se aproxima de um ponto de ruptura. Mas a maioria continua cega, segue preocupada com o imediato, ignorando que os alicerces do mundo estão se rompendo bem debaixo dos pés. E você, vai continuar fechando os olhos? A profecia não é só previsão, ela é advertência. É como uma sirene no meio da noite. Ela não existe para assustar, mas para acordar. Essa história nos lembra que tudo está conectado. O passado, o presente e o futuro se entrelaçam como correntes invisíveis que prendem a humanidade a uma escolha. Uma escolha entre a verdade e o conforto da ignorância. Mas quem escuta os sinais, quem entende os tempos, não pode mais voltar a dormir. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também despertou. E se deseja continuar explorando os segredos mais profundos da Bíblia, os mistérios escondidos nas entrelinhas da história e os sinais que apontam para o fim, clique no vídeo ao lado. Porque o que foi revelado hoje é apenas o começo. O tempo do fim não será anunciado em alto e bom som. Ele virá como um sussurro, e só quem estiver atento
vai ouvir.